Abra a sua Bíblia em Ezequiel 32. É a nossa jornada bíblica de hoje. Enquanto você procura, estarei orando. Tá. Deus e Pai, nós lhe pedimos perdão mais uma vez pelos nossos muitos pecados. Purifica-nos com teu sangue e ajuda-nos, ó Deus. Senhor, porque tomamos posição nas regiões celestiais, Senhor, e banimos desse lugar toda e qualquer presença contrária à tua, em nome de Jesus. Nós só autorizamos aqui a manifestação do Espírito Santo de Deus. Então, Senhor, és bem-vindo nesse lugar. E nós desejamos a tua presença e que você diga amém. Então, Ezequiel 32. Obrigado, pastor. Ezequiel 32, no primeiro versículo, diz assim, o título da Sociedade Bíblica: Lamentação sobre Faraó, rei do Egito. No 12º ano, no 12º mês, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, faça uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e diga-lhe: você foi comparado a um leão entre as nações, mas não passa de um crocodilo nas águas, agitando as águas, turvando-as com os pés, sujando os rios. Assim diz o Senhor Deus: estenderei sobre você a minha rede, e no meio de muitos povos que o puxarão para fora na minha rede. Eu o deixarei no chão e o lançarei no campo aberto. Trarei sobre você todas as aves do céu. Os animais de toda a terra se fartarão da sua carne. Porei as suas carnes sobre os montes e encherei os vales com seu cadáver. Com o seu sangue que se derrama, regarei a terra até os montes, e dele se encherão os ribeiros. Quando eu o extinguir, cobrirei os céus e farei escurecer as estrelas. Encobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Por sua causa, vestirei de preto todos os brilhantes luzeiros do céu, e trarei trevas sobre o seu país, diz o Senhor Deus. Afligirei o coração de muitos povos, quando se levar as nações, as terras que você não conheceu, a notícia da sua destruição. Farei com que muitos povos fiquem espantados a seu respeito, e os seus reis tremam de medo, quando eu branir a minha espada diante deles. No dia em que você cair, eles ficarão tremendo sem parar, com medo de perder a vida. Pois assim diz o Senhor Deus: a espada do rei da Babilônia virá contra você. Farei com que a multidão do seu povo caia à espada, de valentes guerreiros, que são todos os mais terríveis das nações. Eles acabarão com o orgulho do Egito, e todo o seu povo será destruído. E que você diga amém. Nós hoje vamos falar do Egito.
E sabemos muito bem, e não há dúvida, que nós, a humanidade, estamos vivenciando a última hora. Aquilo que nós estamos profetizando desde o Natal, que esse mundo vive momentos finais da sua existência. Não há dúvida. Principalmente criando uma polêmica muito grande, até durante o carnaval, Baby Consuelo, do meio de um trio elétrico, profetizou também, porque as pedras estão clamando. Ali não era um lugar de um crente, ela está afastada dos caminhos do Senhor, mas ela falou que ouviu a voz de Deus dizendo que o Apocalipse está começando e que o arrebatamento está muito próximo. Você que está longe da casa do Senhor, volte, ela disse. As pedras estão clamando. Aqueles que não são chamados segundo o nome do Senhor estão sendo usados por Deus. O rei da Babilônia foi um deles, Nabucodonosor, onde até mesmo o profeta Abacuque ficou espantado, escandalizado, dizendo: é através desse povo mau, que não teme ao Senhor, que o Senhor vai nos disciplinar, que o Senhor vai até mesmo corrigir a nossa vida. Abacuque, ele não entendeu que Deus controla todas as coisas, tudo e todos estão na mão de Deus. Deus usa cada um conforme Ele quer. Por mais que a igreja se escandalize, porque na época de Jesus, os religiosos, os fariseus, os saduceus e até mesmo os sacerdotes, eles se escandalizavam a ver Jesus andando no meio dos pecadores e dos publicanos. Como se aqueles que estão perdidos não merecessem também a salvação em Jesus Cristo. Então, Ezequiel reserva aqui, nesse livro, 4 capítulos que nós estamos lendo na jornada bíblica, apontando que o tempo da oportunidade que o Egito recebeu, isso é, Deus também falou com o rei do Egito. Quando o povo de Israel foi escravo e foi cativo no Egito, Deus também deu 2 sonhos a Faraó daquilo que iria acontecer na humanidade. O Egito, ele foi visitado com uma oportunidade grandiosa da parte de Deus, mas, como disse Ezequiel, o seu fim estava chegando. Há uma profecia bíblica de que o Egito nunca mais se levantaria como um império, como ele foi na antiguidade. E isso acontece até o dia de hoje. Deus, ele tira a força. Deus, ele tira a prosperidade. Deus, ele tira toda sorte de coisas boas da vida daquele ao qual ele quer humilhar e dar para outro. E assim, o Egito também, que teve a sua oportunidade, agora estava recebendo uma palavra dura, e que viria também de Nabucodonosor, assim como Jeremias, o profeta Jeremias havia anunciado, e os reis de Israel também se escandalizavam, dizendo que Jeremias estava louco, e ele foi preso diversas vezes, porque anunciava que, através de Nabucodonosor, o povo de Deus da sua época tinha que se entregar ao domínio da Babilônia, e eles não aceitavam isso. Então, nenhuma outra nação, nenhum outro povo na terra
recebeu uma chance de se curvar e de se converter a Deus, como o Egito e também a Babilônia. Porque, assim como o faraó do Egito, Deus deu também 2 sonhos a Nabucodonosor. Deus falava com Nabucodonosor. Deus fez de tudo para que esse homem se convertesse, ao ponto dele perder a noção da sua memória e ficou louco e comeu capim como um animal. E depois, ao longo de 7 anos, voltou à sua memória e ele começou a glorificar ao Deus dos céus e ao Deus de Israel. Então Deus, Ele aqui nessa palavra, Ele fez cessar a pompa do Egito por meio de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Mas, segundo a Bíblia, o que o Egito tem a ver conosco e qual é a palavra que Deus reservou para a nossa vida nessa manhã? Segundo a Bíblia, o Egito espiritualmente representa este mundo corrompido ao qual nós vivemos hoje. Esse mundo ao qual vivemos hoje também é chamado de Babilônia. Simboliza o Egito, simboliza um lugar de escravidão. O Egito simboliza um lugar de opressão, onde o povo de Deus é mantido em cativeiro, tanto fisicamente, como às vezes também espiritualmente. Porque as lutas nessa última hora, elas têm se intensificado. A angústia no nosso coração só faz aumentar. Nós não temos paz. E vocês lembram muito bem que a última mensagem, e é bom tocar nela, a última mensagem, dia 31 de dezembro, falando sobre a doença do rei Ezequias, ele disse: eis que foi para a minha paz que eu tive grande angústia, que na verdade está escrito amargura. E nós profetizamos aqui que esse ano seria um ano difícil. Então aquilo que Deus revelou tem acontecido. Todos nós estamos gemendo. Todos nós estamos debaixo de aperto. E por que Deus está fazendo isso? Para preservar a nossa vida, porque o juízo de Deus começa pela casa de Deus. E quando o juízo de Deus começa pela casa de Deus, o nosso coração se enche de temor. E ao invés de abandonarmos a presença de Deus, nós buscamos ainda mais o favor do Senhor. Mas daqui a pouco, como diz aqui quando Ezequiel estava profetizando, no verso de número 7, olha só, esse verso aqui não aponta somente para o Egito, aponta para esse mundo que está debaixo do juízo de Deus. Quando eu o extinguir, cobrirei os céus e farei escurecer as estrelas. Encobrirei o sol como uma nuvem, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Por sua causa vestirei de preto todos os brilhantes luzeiros do céu, e farei trevas sobre o seu país, diz o Senhor Deus. Esse dia em que o sol ele se tornará como sangue, e a lua se tornará como sangue, e o sol se escurecerá, nós sabemos que isso faz parte do juízo de Deus contra o Egito e contra esse mundo. Mas, queridos, o Egito aponta para situações que nos aprisionam. Nenhuma prisão é confortável,
porque a prisão tira a nossa liberdade. E às vezes nós vivemos em situações aprisionados, que parecem não ter fim, ou que nunca vão acabar. O cativeiro é um local onde não há conforto. O cativeiro é um local de sofrimento, de dor, de tristeza, de angústia. O cativeiro é um roubador de alegria. O Egito, ele nos pressiona a pensar que a situação desfavorável que nós estamos vivendo nunca vai ceder, que não tem jeito. Isso que se prega no Egito. Se está dando errado, larga isso, solta a corda. Como aquele ditado, né? A fila anda. Procura fazer uma outra coisa, mas a pergunta é: Deus está mandando? Deus está mandando você tomar uma atitude ao qual Ele não aprova? No entanto, o Egito também é um lugar não só de coisas ruins, mas foi no Egito que a grande libertação da parte de Deus aconteceu. Foi no Egito que Deus realizou grandes milagres, sinais, prodígios poderosos. O Egito não é somente uma lembrança de coisas ruins, de escravidão e de toda sorte de opressão e até mesmo de angústia. Como disse Jesus: no mundo vocês passarão por aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Eu venci o Egito. O nosso Deus venceu o Egito. O Egito também é um lugar de vitória, é um local de ânimo, é um local de fé. E a palavra de Deus hoje é: ânimo na última hora. Hoje há um ânimo que vem da parte de Deus que vai levantar você, em nome de Jesus. Então, o apóstolo João também disse: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esse mundo também é um local de ânimo, é um local de vitória que vem da parte de Deus e da nossa fé em Jesus Cristo, porque o nosso Deus venceu o mundo e nós hoje somos mais que vencedores. Portanto, não desanime, receba ânimo da parte do Senhor. Que o Senhor anime o teu coração. Que o Senhor fortaleça a tua vida nessa manhã e você saia daqui diferente. Porque este mundo perdido, o fim está próximo. Mas nessa última hora, a salvação, a redenção está disponível para a igreja. O que é redenção? A redenção foi aquilo realizado pelo nosso Deus, que trouxe vitória sobre a morte. Hoje nós podemos declarar com toda a nossa força que viver é Cristo e morrer é lucro. Hoje nós podemos declarar, como o apóstolo Paulo mesmo disse: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso, porque Ele é a ressurreição e a vida, e o poder da morte foi extinguido pelo nosso Deus. Para o Egito, para esse mundo, não há esperança, não há melhora. A destruição se aproxima. E o livro de Apocalipse revela isso. É o momento do despejar da ira de Deus.
e será de surpresa. Às vezes nós achamos que acontecerá algum sinal estrondoso, mas quando o sinal estrondoso acontecer, não haverá mais tempo para mais nada. A igreja, mesmo no mundo, ela prospera. Mesmo no mundo, ela avança no poder do nome poderoso de Jesus Cristo. Nessa última hora, o Senhor está chamando a igreja para receber um novo ânimo. É um novo ânimo, pois não há como vencer e prevalecer no Egito desanimado. Não há como prevalecer nesse mundo enfraquecido. O ânimo, o que é o ânimo? O ânimo é coragem, o ânimo é força, o ânimo é robustez, o ânimo é fervor, o ânimo é resistência, o ânimo se chama sinônimo de poder. Então a igreja, ela receberá um novo ânimo da parte do Senhor. Que hoje você possa se lembrar que a redenção do nosso Jesus Cristo trouxe perdão pelos nossos pecados. Se o inimigo acusa você pelos seus pecados, clame pelo sangue de Jesus. Fale: pelo sangue de Jesus, a minha vida foi perdoada. Pelo sangue de Jesus, eu sou lavado e remido. Jesus se tornou a justiça de Deus, nos livrando da ira vindoura contra esse mundo que é o Egito. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então não desfaleça. Ezequiel 32, nós lemos que o orgulho do Egito e todo o seu povo será destruído. Quando a cantora Baby Consuelo, com mais de 70 anos, ela até que foi, não quero entrar nesse critério, ordenada pastora, enfim, não quero entrar nesse critério. Porém, ela corajosamente abriu a sua boca para falar que o Apocalipse está chegando. Muitos desviados estavam ali naquele momento. Muitos que são chamados segundo o nome do Senhor estavam ali naquele momento. E eu tenho a certeza que a voz que ela ouviu foi para ela também, e foi para nós como igreja. Nós pregamos segundo a vontade do Senhor e a direção que Deus nos dá, mas as pedras, elas clamam nos lugares mais improváveis que a igreja não vai, mas Deus não está deixando de anunciar ao mundo que o fim está se aproximando. Mas na última hora, eu volto a repetir, a igreja será preservada. Na última hora, a igreja será edificada. Ela receberá salvação eterna. Então, eu quero chamar aqui, devido ao calor nessa manhã, eu não quero me prolongar muito, mas eu quero chamar aqui, nessa manhã, aqueles ao qual andam desfalecidos. Eu quero chamar aqui na frente, nessa manhã, aqueles que reconhecem que no Egito eles têm ânimo. Nós, às vezes, no Egito, nesse mundo, nós temos vigor, nós temos força, nós temos alegria para poder viajar, nós temos vigor para poder nos divertir. É pecado isso, pastor? Não é. Mas por que não temos ânimo para buscar a face do Senhor? Por que não temos ânimo também para ler a palavra de Deus? Por que não temos ânimo para orar? Por que não temos ânimo para congregar numa igreja? Por quê?
Porque, amados, o que nós temos não vem de nós mesmos, vem do Senhor, e Ele está aqui hoje para liberar de graça esse novo ânimo sobre a nossa vida. Pastor, eu concordo, eu perdi a robustez espiritual da minha vida, eu perdi o fervor espiritual da minha vida, eu perdi a força espiritual, mas hoje, nesse ânimo, Deus pode te devolver isso, se por fé, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Às vezes nós não exercemos fé, porque ficamos preocupados com o que o outro vai dizer, com que a outra pessoa vai nos julgar e até mesmo interpretar como nós estamos. Não importa ninguém nessa manhã, o que importa é você, é o teu exercício de fé. Então eu quero chamar aqui os corajosos, eu quero chamar aquele que na verdade não vai perder essa oportunidade de vir aqui à frente e receber esse novo ânimo. Asaf, vamos tomar posição já e nós vamos orar. Levante-se, você que precisa de um novo ânimo da parte de Deus, você que precisa de uma força, de uma robustez espiritual, de poder do Espírito Santo nessa última hora, vem até aqui, pois Deus, quando me deu essa palavra, eu comecei a orar pelos desanimados. Eu falei: Senhor, traga aqueles que estão desanimados na tua casa, para que eles recebam esse novo ânimo. Então, se você está aqui nessa condição, foi Deus que trouxe você aqui, porque há algo novo da parte dele para você. Coloque a mão no seu coração agora, feche os seus olhos, comece a salmodiar com Deus, comece agora a conversar com Deus, fale com Deus o que você está sentindo. Fale com Deus como tem sido o seu caminhar, a sua vida, como você anda sem forças, como você anda desanimado, como você anda sem resistência nenhuma. Parece até que o Espírito Santo não habita mais em você, mas não caia nessa mentira, não caia nesse engano, porque o justo vive pela fé. A vitória que vence o Egito, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Hoje que o Senhor te devolva o escudo da fé, hoje que o Senhor te revista com a couraça da fé e do amor, hoje que o Senhor aumente o ânimo, aumente a resistência, aumente a robustez, aumente a força, aumente o poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Você não vai desfalecer. Nessa última hora, Deus está reservando o melhor para a sua igreja. E não tenha medo, igreja, porque Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente no tempo e no dia da tribulação. Então receba esse novo ânimo, receba essa nova força que vem da parte do Senhor, e comece a agradecer ao Senhor pela fé. Comece a declarar: obrigado, Senhor. Não precisa sentir, mas você precisa declarar pela fé: obrigado, Jesus. Obrigado, porque eu vou sair renovado da tua casa, em nome de Jesus.